Eu estou em João capítulo 6, hoje a gente verá o quarto sinal. Eu preguei sobre o primeiro, o segundo, preguei pela metade, ainda não consegui concluir, vou concluir. O Edielso pregou no terceiro e o Lucas já pregou no quinto sinal, né? Então eu estou no quarto sinal de Jesus aí no Evangelho segundo João. João capítulo 6, de 1 a 15. Diz assim o texto sagrado: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde nós compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, que é irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí no meio da multidão um rapaz, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, isso é suficiente para todo mundo? Disse Jesus, versículo 10, fazei o povo assentar-se, pois havia ali naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir a ele com o intuito de arrebatá-lo e proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale ao nosso coração por meio dessa expressão bíblica, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estudaremos o quarto sinal de Jesus, e nos 3 anteriores ficou muito claro que Jesus estava revelando a sua identidade, mostrando que de fato ele é o Filho de Deus, o Messias esperado. Então João vai nos mostrar que Jesus estava seguindo, ou sendo seguido, melhor dizendo, por uma grande multidão, e essa grande multidão estava seguindo Jesus por conta dos sinais que ele estava fazendo. E disse João que Jesus estava curando muitos enfermos. Mas João não registra esses milagres ou essas curas que Jesus estava realizando com os enfermos. Já nos outros evangelhos nós temos outras informações falando que Jesus estava curando os coxos, os leprosos. Nesse evangelho, no evangelho de João, ele diz que os sinais estão apontando para o Messias. Então veja que a multidão estava formada em torno de Jesus por conta da cura e por conta daquilo que Jesus poderia oferecer. Ou seja, as pessoas estavam procurando Jesus não por conta da sua identidade, mas por conta daquilo que Jesus podia fazer, ou seja, daquilo que Jesus podia realizar. E certamente esse também é um dos problemas atuais, porque muitas pessoas não procuram a Jesus como Senhor e Salvador, mas querem Jesus como um curandeiro e querem receber as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, mas não querem conhecer a identidade de Jesus. O que é interessante que João está nos mostrando é que Jesus, aquele que transformou a água em vinho, aquele que cura a distância e aquele que cura um homem improvável com 38 anos de uma enfermidade, esse sim está revelando a compaixão de Deus e está mostrando que Deus nos ama e que Deus vem ao nosso encontro. Então, nesse quarto sinal, você vai aprender comigo que Deus, por meio de Jesus, vem à nossa direção, e o texto vai dizer de uma maneira
maneira muito clara que Jesus é o profeta de Deus. Então, qual é a grande lição desse quarto sinal? Jesus multiplica os pães e os peixes e a multidão diz que ele de fato é profeta de Deus, ou seja, a boca de Deus, que ele tem os oráculos de Deus, que ele tem a revelação da parte de Deus, ou seja, somente ele, sendo o Messias, é que poderia dizer tudo aquilo que disse. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, e somente Jesus poderia fazer e falar todas essas coisas. Me acompanhe então no verso 1. O verso 1 começa com uma expressão muito interessante. Depois dessas coisas, quais coisas? Jesus estava fazendo muita coisa, Jesus estava realizando muitos milagres, e os outros evangelhos vai dizer que essa ocasião da multiplicação dos peixes e dos pães se dá depois da morte, e Jesus então estava atravessando, diz aí o texto, o mar da Galiléia, que fica lá em Tiberíades. É um lago de 20 quilômetros por 11 de largura, e do outro lado do lago havia um deserto, ou seja, Jesus estava procurando e buscando um tempo de quietude, de paz, de tranquilidade depois de uma agenda muito pesada. Mas é muito interessante como Jesus sempre buscava um momento de refrigério depois de muito trabalho. E aqui é interessante notar no texto que a multidão consegue andar mais de 20 quilômetros para estar do outro lado. Então, a multidão estava procurando Jesus. E o que provocou esse sinal, o que levou Jesus a realizar esse milagre, conforme nós veremos aí a partir do versículo 2. A partir do versículo 2, nós temos a informação que uma numerosa multidão seguia Jesus, como eu já disse, e essa multidão estava maravilhada com os sinais, ou seja, mais de 5.000 pessoas, aqui o texto vai dizer 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças, ou seja, mais de 20.000 pessoas procurando Jesus a partir dessa referência daquilo que ele poderia oferecer. E aí no versículo 3, Jesus sobe no monte, ele se assenta, uma postura de rabino, uma postura de um grande professor, e ele começa a ensinar as pessoas e começa a falar do reino de Deus. Agora, uma pergunta que eu fiz ao texto foi o seguinte: por que havia tanta gente ou uma multidão nessa região bem específica que nós temos o relato aqui? Essa multidão, segundo os estudiosos, estava de viagem para a festividade da Páscoa, conforme você vê aí no versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, então os judeus estavam caminhando para Jerusalém. Então, havia ali muitos romeiros ou uma rota de peregrinos, e todas essas pessoas estavam descendo para Jerusalém para as festividades da Páscoa, e com a fama muito grande de Jesus, essa multidão afluiu até Jesus querendo curas, milagres. Boa parte dessas pessoas não tinham recursos financeiros, então eles tinham pouca alimentação nessa rota, nesse trajeto, e eles então precisavam saciar a sua fome, e encontrando com Jesus, a fonte da vida, obviamente, e sabendo dos milagres e sabendo da fama de Jesus, eles se aproximam de Jesus querendo as benesses que Jesus pode, assim como já disse também, as pessoas dos nossos dias procuram a Jesus porque querem receber e não querem confessar a sua identidade. E aí Jesus vai revelar. Mas antes de realizar o milagre, há outras lições no texto que eu gostaria que você me acompanhasse aí a partir do versículo 5. O evangelista João vai revelar para nós a face misericordiosa e graciosa de Jesus, porque aí no versículo 5 diz assim: Jesus erguendo os olhos e vendo a grande multidão. Isso aqui é muito bonito e traz para nós essa forma como Deus nos vê. Deus está olhando, Deus está contemplando, e Jesus mostra isso de uma maneira muito clara. A mensagem é objetiva, é transparente. Jesus contempla as nossas fraquezas e as
nossas vulnerabilidades. Você não precisa nem dizer a Jesus, mas Ele já sabe de tudo que você precisa, quais são os seus pontos vulneráveis, quais são as suas motivações, e veja que Ele ergue os olhos, Ele estava sentado, Ele ergue os olhos, Ele vê a grande multidão. E os outros evangelhos vão mostrar para nós que quando Jesus está contemplando a multidão, Ele olha como um pastor, e Ele vê um rebanho que não tem pastor, ou seja, Ele olha para as pessoas e fala assim: essas pessoas precisam de cuidado, essas pessoas precisam de ensino, eu preciso alimentar essas pessoas, eu preciso falar das virtudes do reino de Deus, eu preciso falar da grandeza do reino de Deus. Então Ele vê a multidão, mas ao mesmo tempo Ele contempla a individualidade. Isso aqui é muito lindo. Quando, por exemplo, nos evangelhos nós temos o relato de que uma multidão estava acompanhando Jesus e ele fala assim: alguém me tocou, e Pedro fala: Senhor, tem uma multidão aqui. Fala: não, mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Ele percebe, ele sabe, ele contempla os nomes, e ele nos vê na multidão e vê também a multidão. Agora, é muito lindo pensar que o olhar de Jesus é transformador, e aqui nós temos essa face de Jesus olhando para aquela multidão e mostrando a sua compaixão, a sua graça, e falando o seguinte: olha, se ninguém viu vocês, eu estou vendo. Se ninguém contemplou a vida de vocês, se ninguém viu as suas necessidades, os seus choros, as suas angústias, as suas preocupações, eu estou vendo, eu estou olhando, eu estou contemplando, e eu irei ajudar vocês. E aí Jesus promove um teste. Quem é que gosta de teste, de ser testado? Hoje eu falava com o rapaz que cortou meu cabelo, o meu barbeiro, aí ele falou assim: rapaz, eu estou nervoso. A Natália conhece ele. Eu tenho que ir daqui uns dias dar entrada na minha carta, mas eu estou preocupado com o teste. Será que eu vou conseguir passar no teste? Eu falei: mas se você não tentar, tem que passar no teste. E a gente pensa que teste, que prova, só acontece na escola, mas acontece na vida, ou melhor dizendo, acontece na vida criante de alguns testes. De vez em quando eu pego o Timóteo e faço algum teste com ele, e falo assim: pai, você fica me testando? Eu falei assim: Jesus fez isso, filho. Veja aí no versículo 5, ele faz um teste com Felipe. Ô Felipe, onde nós compraremos pães para dar de comer para essas pessoas? E no versículo 6, diz o texto de João, que ele estava fazendo isso para experimentar, para testar a fé de Felipe. Onde nós conseguiremos comprar pães para toda essa multidão? Então veja que Jesus estava conversando com Felipe, e Felipe era natural daquela região. Felipe sabia e conhecia a cidade, e sabia onde havia ali possibilidade de alimentação. Agora, Jesus faz uma pergunta retórica que exigia fé e exigia uma linda declaração de dependência de Felipe. Afinal de contas, Felipe estava andando com Jesus, conhecia Jesus e já vira tantos sinais e milagres de Jesus. O que Jesus aguardava de Felipe é o seguinte: Senhor, nós não precisamos de dinheiro. Senhor, nós precisamos da tua atuação, nós precisamos do teu agir, nós precisamos da tua providência, nós iremos depender de Deus, nós queremos que o Senhor realize um milagre, queremos ficar maravilhados com o poder de Deus através da sua vida. É isso que Jesus esperava de Felipe, mas ele é colocado no teste e infelizmente ele reprova no teste. Eu fiquei perguntando para mim mesmo: será que eu passo nos testes da vida? E será que cada vez que a minha fé é aprovada, eu reafirmo a minha confiança e a minha dependência em Deus? E você? Quando a vida te coloca diante de provas, de lutas e de circunstâncias que, humanamente falando, parece que não tem solução. E essa situação, diante da racionalidade humana, e Felipe vai por esse caminho, não tinha solução. Tem uma multidão, não tem como ter dinheiro para comprar alimento para todo mundo, e ele vai responder de uma maneira racional, humana, e a resposta para mim até só de uma maneira incrédula.
Versículo 7, respondeu Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E aí, fazendo a lição de casa, 200 denários de pão, ou seja, uma moeda de prata, que equivalia a um dia de trabalho, ou seja, precisaria então de 8 meses de trabalho aproximadamente para alimentar a multidão. Ou seja, Senhor, eu preciso gastar o meu sustento do ano inteiro. E a pergunta é, e o poder de Deus? Então veja que Filipe foi reprovado no teste. Ele estava diante do Filho de Deus, aquele que o Pai enviou, aquele que estava com o Pai criando céus e terra, mas ele proferiu uma palavra relacionada à nossa humanidade, ou seja, ele falou em dinheiro, ele não falou no poder de Deus. Ele seguiu na sua racionalidade humana e não na sua fé, dependente e confiante em Deus. É tão interessante, amados irmãos, que em todos os sinais de Jesus aqui no Evangelho de João, nós temos que trazer uma resposta. Em todos os sinais tinha essa pergunta: como Jesus irá resolver essa situação? O que nós podemos aprender com a forma milagrosa como Jesus age? O que Jesus estava provocando aqui no seu círculo apostólico, no círculo mais próximo a ele, é que eles de fato precisavam crer nele, independentemente das circunstâncias, das situações, e que ele, Jesus, poderia resolver todas as demandas do ser humano. Louvado seja Deus! Então, qual que é a nossa resposta diante das circunstâncias da vida? Jesus é o Filho de Deus e nós precisamos crer e afirmar que a última palavra para nós cristãos é a palavra de Jesus. Dele vêm as nossas respostas, pois ele é a resposta de Deus ao mundo perdido e caído. Então, Jesus é quem dá a última resposta, não é o médico, não é a medicina, não é o promotor, não é o juiz, não é ninguém da sua família. E quantas vezes, amados irmãos, nós ficamos diante dos nossos dilemas humanos, calculando, racionalizando, tentando pensar em estratégias humanas, enquanto na realidade o que Jesus espera de nós é que nós afirmemos a nossa fé, a nossa dependência dele. Nós precisamos, diante dos problemas da vida, das lutas, das dificuldades da vida, afirmar e reafirmar que nós não podemos resolver todas as circunstâncias e todas as situações, mas Jesus pode. Nós não temos o controle, mas Ele tem o controle. Nós precisamos afirmar e reafirmar que cremos na providência de Deus, no cuidado, soluções que vem do Senhor e não nas soluções humanas, nas resoluções que vêm da parte de Deus. As lutas dessa vida nos levam a confessar que nós não podemos fazer nada. E aí vem Jesus e diz assim para mim, para você, para nós: sem mim nada podeis fazer. E nós devemos falar abertamente e dizer: nós confiamos somente no Senhor. Versículo 8 vai dizer que um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, informou a Jesus: olha, tem um rapazinho aí, tem um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Isso inclusive vai revelar para nós a classe econômica desse menino, porque o pão de cevada era bem consumido pela classe mais pobre, enquanto os nobres e as pessoas com mais recursos comiam pães produzidos com trigo. Então esse menininho tinha os seus pães, obviamente não era um pão francês como o nosso, era aquela espécie de uma bolacha grandona, né? E aí então esse menino entrega para Jesus os seus pães, entrega os seus 2 peixinhos, que era envolvido ali no azeite, muito parecido com aquilo que a gente tem hoje como sardinha, que vem ali embaladinho e aí vem envolto ali naquele óleo, aquele óleo protege. Então aquele menino tinha 5 pães e esses 2 peixinhos. Agora, veja que interessante que esse menino, que ainda é de fato uma criança, diz aí o texto, um rapaz, um garotinho, ele é pequeno, mas ele tem uma fé grande.
ele é capaz de confiar em Jesus e ele dá uma grande lição para nós de generosidade, ou seja, aquilo que estava em suas mãos, ou aquilo que era dele, ele coloca nas mãos de Jesus. E a fala é muito interessante de Filipe, aí, porque Felipe fala assim, olha, nós precisamos de dinheiro, e o menino fala assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o meu lanche, e o meu lanche nas mãos de Jesus pode resolver a circunstância geral. E aí o texto no versículo 10 vai dizer para nós que Jesus, como bom pastor, e essa atitude aqui é bem pastoral, faz o povo se assentar, se acomodar. Diz aí o texto que ali havia uma relva, e aí então dá essa ideia de rebanho, e aí então Jesus começa a realizar a cura e o milagre. E João vai informar para nós que 5.000 homens, como eu já disse, mais de 20.000 pessoas, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Sempre Jesus dá graças a Deus diante do milagre, diante da cura e diante daquilo que ele vai realizar. Então, ele pega os alimentos e ele dá graças. E é muito interessante porque nós, olhando para Jesus, deveríamos aprender isso. Não é o foco do nosso tema aqui, mas será que nós somos agradecidos? Será que nós manifestamos gratidão a Deus? Será que nós temos essa postura de gratidão e esse entendimento de que nós devemos ser generosos? Não podemos ser fechados com aquilo que está em nossas mãos, porque em nossas mãos, nas mãos de Jesus, pode atender as demandas das outras pessoas. Talvez aquele casaco, aquele cobertor que está guardado no seu armário, pode ajudar alguém no Rio Grande do Sul. E Deus pode multiplicar os nossos alimentos, os nossos celeiros, as nossas despensas, se nós tivéssemos essa visão que esse garotinho, tudo que ele tem, ele coloca na mão de Jesus. Ele fala assim, é pouco, mas o pouco na mão de Deus é muito. Jesus dá graças e aí então o milagre, o sinal maravilhoso começa a acontecer e os discípulos começam a distribuir entre eles tudo aquilo que eles precisavam, pães, peixes, e eles comiam com fartura quanto queriam, ou seja, a mesa que Jesus ali está oferecendo é uma mesa farta, aquilo que faltava sem Jesus agora é oferecido com abundância. Então eles recebem da parte de Deus, eles recebem dos próprios discípulos e Jesus então vai realizando esse milagre e tudo vai sendo multiplicado. E no versículo 12 vai dizer para nós que eles estavam fartos, e quando eles estavam fartos é que Jesus vai dizer o seguinte, olha, recolhei os pedaços que estão sobrando. E aí tem a ideia de 12 discípulos, e aí todo mundo fica pensando, por que 12 pedaços, por que 12 cestos? Na realidade tinha 12 discípulos e nós não precisamos ficar espiritualizando essa parte aqui do texto, mas aí a grande chamada, eu quero caminhar para o final com você no versículo 14, é que esse sinal está revelando que Jesus de fato é o Messias de Deus. Versículo 14, vendo pois os homens o sinal que Jesus estava fazendo, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, aquele profeta que Moisés havia dito, aquele profeta que estava prometido no Antigo Testamento. Então Jesus é o Messias de Deus.